Fala aí, ouvinte do Papo a Esmo. Sejam muito bem-vindos a esse podcast onde nós deixamos a conversa fluir naturalmente. Muito bem, senhores, depois do podcast semana passada, que foi com o nosso amigo Igor, a gente conversando sobre algumas coisinhas aí, nós hoje trazemos um convidado, mas primeiro vamos apresentar os locutores, os hosts do podcast fixos. Eu sou o Victor, como vocês já bem conhecem, membro fixo. Aqui no Discord, espaço virtual da internet, nós temos o Antônio. Fala aí, Antônio. Opa, e aí, suave? E o nosso convidado de hoje vem diretamente do Rolê dos Mitos. Ele é um dos podcasters de lá. É o Ali Silva. Fala aí, cara. Opa, e aí, pessoal? Muito obrigado pelo convite para participar do episódio do Papo a Esmo. E eu vim aqui como convidado, né, para falar um pouquinho sobre o Rolê dos Mitos e o nosso projeto, que ele é feito junto com o meu parceiro Enan Nogueira. Isso aí, o Enan Nogueira não deu para ele comparecer hoje, né, mas não é problema, fica para uma próxima, quem sabe. E eu gosto de começar o podcast com aquela perguntinha super arriscada que eu costumo comentar, porque imagina só, eu costumo começar o podcast falando: e aí, pessoal, vocês estão bem? Você tá bem, Antônio? E aí, Wally, você tá tranquilo? Eu tô bem. Aqui no sudeste de São Paulo tá um caos, né, por causa da pandemia, mas tá tudo tranquilo. Essa pergunta é sempre muito arriscada, porque já pensou quando a gente convida alguém, a gente pergunta isso, aí o cara começa a desabafar e a gente fica meio sem reação. Aí pronto. Eu não tô bem não, cara. Vira quase uma TR. Pois é. Mas que bom, estão todos bem. E aí, cara? Então você é o Ali Silva, você é do Rolê dos Mitos. Eu gostaria de saber quem é que teve a ideia primeiro. Foi você, o Enan? Como surgiu essa ideia? Então, a ideia começou por mim, né? Eu sou escritor, então eu já trabalho um pouquinho com mitologia nos meus livros. E aí o Enan, eu conheço ele já faz 5 anos, nós temos uma amizade virtual, né? E ele sabe muito de mitologia e muito de filosofia. Aí um dia eu cheguei nele e falei: mano, vamos começar um podcast pra falar sobre mitologia, filosofia, né? E aí deu certo. Até o momento, assim, eu tô gostando muito da experiência, porque nós começamos os episódios falando sobre essas lendas, esses mitos, e depois deixamos uma reflexão filosófica sobre os mitos. Eu e o Antônio, nós escutamos juntos um podcast. Eu escutei um pouco também do último episódio e eu fiquei muito surpreendido com a abordagem. Eu achei realmente muito legal. O ritmo do podcast de vocês é muito bacana e a abordagem filosófica é o que sempre aquece um pouquinho o meu coração. Eu gostei bastante. O que a gente escutou foi o da Medusa, que é justamente o logo do podcast de vocês. Vocês acham então a Medusa um ícone interessante para se ter como logo? Sim, porque ela é uma criatura que a mensagem filosófica por trás dela é muito interessante, né? Uma coisa que eu vou deixar bem ressaltada aqui é que a mitologia ela tem várias formas de ser compreendida, tanto filosoficamente como de interpretação de texto ou de conto, né? E uma das interpretações que nós aceitamos para falar sobre a Medusa é a questão de que ela representa os nossos medos. É uma criatura que bateu de frente ali com Perseu, tem um poder de paralisar as pessoas, né, transformar essas pessoas em pedra. E se nós formos levar isso para a nossa vida, tem essa questão com os medos, né? Os nossos medos, eles nos paralisam, eles nos impedem de alcançar os nossos objetivos. Cara, qualquer coisa que envolva, tipo, trazer esse lado filosófico, né? Que a gente pega qualquer assunto, principalmente da ficção, ou não, vai aí que alguém acredita em mitologia grega, nós respeitamos tudo. Mas eu digo no sentido... Cara, trazer isso pra gente é muito importante. Eu acho que trazer essa visão, que nem vocês trouxeram por exemplo, do Perseu, né? Que é o herói, que é a nossa coragem, a gente enfrentar as coisas. Cara, isso é demais, mano. Sim, os heróis gregos,
muitas vezes eles são representados como a nossa coragem, né? Em outro episódio também sobre o Minotauro, nós temos o Teseu. E quando ele vai atacar o Minotauro, ele precisa ter muita coragem. Então, os heróis sempre acompanham ou vêm acompanhados com armas que também têm significados. Interessante. Mitologia grega tem um negócio engraçado, né, cara? Você conhece algum deus grego que seja gente boa, que não tenha alguma história que ele é um completo arrombado? Então, por exemplo, eu tenho uma opinião muito forte sobre os deuses gregos, né? Agora o Enan, quando a gente vai conversar sobre deuses, ele acha que, por exemplo, tem que tomar muito cuidado. Porque, por exemplo, Zeus. Eu falo que ele é um tremendo loucão, um babacão. Só que quando você vai analisar a história de Zeus, você também tem que prestar atenção que, por exemplo, ele traía Hera. Isso é fato, notório, dá pra perceber nas histórias dele. Só que quando os gregos criaram essas histórias, eles precisaram colocar Zeus como um traidor para conseguir passar para o povo da sua época o significado de traição e como isso poderia ocasionar um efeito cascata. Porque a partir do momento que ele traía Hera, ele tinha filhos com outras pessoas e Hera acabava perseguindo esses filhos. Esses filhos não tinham culpa, mas a traição dele ocasionou um efeito dominó que acabou devastando a vida de várias pessoas. Isso eu sendo bem assim, sincero. Mas como eu te falei, o Enan, ele defende bastante essa visão que tudo tem o seu lugar e o seu porquê. Então, por exemplo, na opinião do Enan, Zeus não é esse monstro todo. Mas eu vejo ele como um fanfarrão totalmente. Eu também vejo. Inclusive, eu acho muito interessante, né? Essa questão de diversas mitologias que trazem os deuses não como aquele ser perfeito, intocável. Ele é um tipo... ele tem um lado poderoso dele, que governa, que às vezes de algum determinado reino, essas paradas. Mas ele também é um ser humano, como a gente. Ele tem desejos, ele tem ambições, ele erra algo na mitologia grega. Então, Poseidon é um cara que, meu Deus do céu, aquele ali. E tipo, mas eu acho muito interessante essa visão. E não só nessa mitologia grega, né? Outras também, eles tentam passar isso. Por exemplo, Thor, né? Que precisou ter uma lição de humildade ali e tal. Pô, mas ser humano também não, né, cara? Aí você baixou o nível dos caras. Ser humano como a gente, você pode ter certeza que eles não são. Verdade. O Poseidon seria o atual rei das novinhas. Por exemplo, agora que a gente comentou sobre deuses, Afrodite, ela é muito mal interpretada. Eu já vi no Twitter e em outras redes sociais pessoas chamando ela de prostituta por causa da história dela. Só que eu, que sou muito fã de Afrodite, ela eu defendo mesmo. A história de Afrodite você tem que olhar de vários modos. Porque, por exemplo, nós sabemos também que ela foi uma pessoa que traiu o seu marido. Ela traiu Hefesto com Ares. E os deuses conseguiram pegar eles no flagra. Só que assim, Afrodite é uma deusa que não tem limitações. Como assim? Ela ama de todas as formas. Então ela é capaz de amar Hefesto, ela foi capaz de amar Hermes, foi capaz de amar Poseidon, Adonis, Ares, e eu não lembro mais o nome de todo mundo porque tem bastante gente na fila, sabe? E quando você vai estudar esses relacionamentos de Afrodite, você percebe que tem um simbolismo por trás. Por exemplo, quando ela se casou e teve essa oportunidade de ficar com Hefesto, você consegue visualizar o amor mais puro, aquele amor que não vê a beleza. Porque nós sabemos que Hefesto era desprovido de beleza. Eu não vou chamar ele de feio porque eu acho muito forte. Mas ele era desprovido de beleza. E Afrodite gostou dele porque ele dava tudo pra ela, né? Ele é um ferreiro, então ele fazia coisas incríveis para conseguir conquistar Afrodite. Agora, Ares, ele é o deus da guerra. Que relacionamento não tem discussão? Que relacionamento não tem brigas? As brigas, elas têm que vir para conseguir apaziguar a situação. Muitas vezes, os relacionamentos, eles acabam ruindo
por falta de diálogo, por falta, às vezes, de uma discussão básica ali para ser resolvido, né? E Afrodite com Ares traz essa mensagem, né? Ela é o amor, ele é a guerra. O amor e a guerra são perfeitos juntos. Mas se não tiver um equilíbrio, a situação pode ficar terrível. Real, mano. E uma coisa que você falou... Então, ô Vitor, assim, você não imaginaria que, tipo, a deusa do amor seria poligâmica, cara? Pra mim faz total sentido. Ele falou aí que a deusa, ela ama de todas as formas e tal, e eu não vejo por que uma deusa do amor ser monogâmica, cara. Desculpa, tá ligado? Eu enxergo a monogamia como uma coisa muito intrínseca do ser humano mesmo. Que até no reino animal a gente consegue ver muitos animais que não adotam a monogamia, né? Sim. E continuando a falar sobre essas questões de deuses e criaturas, outra que eu vou citar aqui porque do meu lado eu também sou biólogo, formei recentemente, na verdade, né? E uma palavra muito conhecida na biologia e no mundo da ciência que está entrelaçada com Afrodite é hermafrodito. É aquela pessoa que nasce com os dois sexos, os órgãos sexuais. Na mitologia grega, Hermafrodito era o filho de Hermes com Afrodite. Sim, a maioria dos casos, todos os casos que Afrodite teve, ela tinha algum filho. Com Ares teve Eros, que é o Cupido, né, conhecido como Cupido. Teve Anteros, que é o amor platônico. Por incrível que pareça, esse amor que todo mundo sabe, esse aquele amor ilusório, ele existia já na mitologia grega e chamava Anteros. Ele era o contrário do Cupido. Então, quando assim o Cupido pegava a flecha para unir os casais, o irmão dele pegava a flecha dele para, tipo, causar. Você vai se apaixonar por ele, mas ele não gosta de você. Sim. E aí o Hermafrodito, filho de Hermes e Afrodite, tem essa questão que hoje entra muito em pauta, né, o hermafroditismo. E é muito bacana você perceber que a ciência atual, ela sempre usou de alguma forma esses ensinamentos gregos e romanos. Outro exemplo disso são os planetas, né? Eles têm os nomes dos deuses romanos. Sim, verdade. E eu fico impressionado com isso, né? Porque se a gente chega e fala sobre mitologia, às vezes as pessoas encaram a mitologia como uma historinha qualquer ou uma mera ficção, só que elas mesmas servem justamente para você se situar em uma cultura, uma época, um povo, todo um contexto por trás. Você citou, por exemplo, que o Enan, ele defende, por exemplo, coisas como o Zeus, ele tem o seu valor, ele tem ali o seu motivo para ser passado pra gente nas histórias por causa de um motivo, que é justamente a traição e o como ela pode levar a um efeito dominó. Eu fico muito contente com esse valor dado à mitologia. E quando uma pessoa chega e fala que a mitologia é só uma ficção, é só um entretenimento, algo assim, aí ela desconsidera fatos como esse, né? Que a própria ciência já pega como base algumas coisas mitológicas. Isso é bem legal. Sim. Até porque se a pessoa pegar a mitologia e levar só como ficção, ela acaba também destruindo muita base filosófica de uma galerinha lá do passado, que nem, por exemplo, Platão, ele batia muito de frente com os gregos antigos falando que os deuses não existiam, mas ele mostrava a opinião dele sobre isso. Então, essa questão filosófica, tem muita gente que teve que se unir para conseguir identificar isso nesses mitos, né? Isso anos e anos atrás. Realmente não tem como olhar a mitologia só como ficção. Você pode até tentar, mas desse jeito você acaba perdendo a oportunidade de aprender muito com esses mitos. Se bem que a própria ficção, você como escritor, acredito que vai concordar comigo. A própria ficção, ela nos traz muito ensinamento, né? A forma de se montar uma história se bem aplicada, a criação da trama, ela vai te passar muitas coisas invariavelmente. A gente vive desde criancinha escutando historinhas que nos passam, por exemplo, uma lição de moral.
ou então a gente pega lendas próprias brasileiras mesmo, como Bicho-Papão, que era uma história justamente para passar para as crianças. Tipo, ela não era um intuito apenas de ficção, era para passar para as crianças que elas precisam dormir, não ser uma criança mal criada, dormir, e é isso aí. Então, eu acho muito difícil você enxergar uma história dessa forma mesmo, é desmerecer muito a criação dela. Não tem como. Eu acho que até, sei lá, desde as histórias mais simples até as mais complexas, sempre tem alguma coisa para se passar. Sim, sim. Além de mitologia, o nosso podcast também trabalha com folclore brasileiro e lendas urbanas. Por incrível que pareça, até as lendas urbanas têm uma mensagem para nos passar. Legal. Eu vi lá o podcast de vocês, é sobre mitologia, o folclore e as lendas urbanas, né? E eu vi também que o último episódio de vocês comentaram sobre a série que tá fazendo muito sucesso por agora, não tem nem como ignorar ela, que é Cidade Invisível, né? Terminei ela hoje, achei muito legal o desenrolar dela. E vocês comentaram sobre o Curupira e a abordagem diferenciada que a série resolveu adotar, porque o Curupira geralmente ele é tratado como uma criança na ficção. Nas histórias, né? Nas lendas. E nessa série, com essa releitura, ele veio como um adulto e vocês comentaram sobre essa série. Eu gostaria de saber o que vocês acharam aí dessa releitura das Cidades Invisíveis. Na minha opinião, a série ficou muito boa. Em questão de áudio, visual, os efeitos ficaram muito incríveis. A minha crítica que eu deixei lá no episódio foi a questão assim da transformação das origens dos personagens. Eu fiquei um pouquinho incomodado com isso. Mas eu compreendi que a Netflix precisou fazer isso para atrair o público não só brasileiro como mundial. Porque, por exemplo, eu vi algumas pessoas criticando o fato de ter aquela questão policial ali, estilo CSI por trás. Só que se você tirar aquilo dali, já perde muita ação da série. Então, apesar de ter algumas críticas pessoais contra a série, eu compreendo que a Netflix fez isso para realmente bombar, né? Eu até zoei uma vez com o Enan falando que é tipo Titanic, né? Se o Jack lá tivesse ficado vivo, ninguém ia querer assistir o filme, gente. Eu fui pra chorar, eu queria chorar mesmo. Se o cara ficasse vivo, não tinha graça. Ia ser um filme de romance qualquer. Pois é. A primeira vez que eu assisti Titanic, eu chorei, tava rolando os créditos, eu fui no banheiro, limpei meu rosto, voltei, comecei a lembrar do filme e chorei de novo. É complicado. Desse jeito. Mas Cidade Invisível conseguiu deixar a sua mensagem. E eu gostei muito de acompanhar as opiniões dos gringos, cara. No Twitter tem uma par. E a galerinha lá de fora falando que vai pesquisar sobre a Yara, o Curupira, a Cuca. Isso é, tipo, muito incrível. Porque eu não sei se vocês já viram, mas tem gringos por aí que acham que o Brasil só tem mato. Mas eu fico muito feliz com esse interesse gringo. Traz uma valorização ao nosso folclore. Aí eu não cheguei a assistir essa série. Inclusive eu vou assistir, assim que eu terminar uns anime aí, eu vou assistir. Porque, sei lá, me chamou muita atenção, né? Toda a premissa e tal. E ele é a adaptação de um livro, eu não vou lembrar agora o nome do autor. Sei que ele é BR, né? E eu conhecia ele, eu já tinha lido algum outro livro dele e conhecia por nome também, né? Aí eu achei até legal que a segunda adaptação dele na Netflix eu não tava ligado. Aí já a segunda série dele lá, tipo, a adaptação de livro dele, eu achei isso muito legal. Mas eu vou polemizar aqui um pouquinho. Eu, olhando de fora, eu não assisti, tá bom? Eu tô pegando um lance que eu vi na internet, pode estar errado. Mas enfim, eu vi muita gente reclamando sobre o fato de... muita gente não. Tinha uma galera ali e uma outra galera concordou. Que, tipo, é um lance sobre folclore brasileiro e aparentemente não tem uma representação tão forte indígena, né? Parece. Sim, é verdade. Os indígenas estão processando a Netflix por isso. Tanto que nós não comentamos... Esqueci de comentar, na verdade, no episódio. Eu li sobre isso, mas esqueci de comentar. Porque, assim... O folclore brasileiro, a maioria, se não todos esses contos, vieram das aldeias indígenas, né?
Por exemplo, o Curupira, quando eu fiz a pesquisa, ele é datado de 1600 e bolinha. Então os indígenas começaram a contar para os portugueses, os brancos daquela época, e essas histórias foram se espalhando pelo nosso continente afora também, né? Então eles estão reivindicando, dizendo que pelo menos a Netflix poderia ter chamado um indígena para fazer o roteiro, ou ter um ator indígena, ou até citar os indígenas, mas não é citado. Então realmente eu compreendo o lado dos indígenas, porque eles falaram que é apropriação cultural. E realmente é. Quando você pega uma história ou uma cultura de uma determinada comunidade, tribo, e você cria algo com base nisso, sem dar os créditos, é uma questão de apropriação cultural. Então eu li bastante sobre o assunto, fiquei assim bem chocado porque eu não tinha reparado, né? O Enan reparou quando ele terminou e já me falou, mas eu não tinha reparado isso. Eu fui assistir sem perceber dessa questão, né? E aí agora tá rolando esse processo, alguns brasileiros estão dizendo que é bobagem, só que é uma questão sociológica, que tem que ser muito bem analisada, sabe? Porque hoje em dia é aquela questão, o pessoal fala, o mimimi, mas é porque hoje em dia, gente, a galera tem muito estudo embaixo de tudo isso, né? E os indígenas sofreram pra caramba, nós conhecemos a história do nosso país, né? Eles estão tentando reivindicar o direito deles, que, ao meu ver, eles têm que fazer isso mesmo, né? Se eles acham que é certo, vai com tudo. E eu acho que o fato de algumas pessoas estarem levando isso como mimimi reflete o tanto que não é mostrado realmente toda essa origem. Acontece que, por exemplo, você tendo assistido e não reparado de imediato, reflete que, poxa, às vezes rola apropriação cultural há muito tempo por aí pela mídia e a gente só não percebia, sabe? E é bom ter a presença desses ativistas por agora, porque eles estão aí para reivindicar essa apropriação. Eles estão aí para impedir com que essa apropriação seja assim, avulso, sabe? E que não tenha pelo menos uma menção, como você citou. Sim, outra coisa também que o pessoal comenta muito é que a série acontece no Rio. E a galerinha que queria que acontecesse no Norte. Mas aí quando eu vejo essa questão, a Netflix deve ter escolhido o Rio porque ele é um dos estados mais conhecidos no exterior. Entende? A Netflix provavelmente pensou nisso. Ou eu vou para São Paulo, ou eu vou colocar a galerinha no Rio, porque são os estados mais conhecidos do Brasil. Mas eu acho que na segunda temporada pode ter uma chance dos personagens irem para o norte. Talvez para descobrir a origem dessas entidades, né? Porque na série chama de entidades. Eu acho que seria interessante ir lá para o norte, né? Eles cumprem o papel de chamar a atenção do exterior com a primeira temporada. E aí na segunda já se situa mais aqui no Brasil. Aí menciona mais essa nossa identificação, né? Deixa mais clara essa nossa identificação. Até porque seria uma boa hora para apresentar os outros estados, né? Porque o Rio o São Paulo é muito pela questão de tecnologia, população, que é um dos estados mais populosos, e o Rio também por causa da mídia, né? A maioria dos filmes que vem pro Brasil gravar, a galerinha gosta de gravar no Rio. Mas assim, eu super indico a série, ela é boa. E eu espero que continue fazendo sucesso, né? Esses dias eu vi uma pessoa comentando assim, vamos ver se consegue um dia ultrapassar o WandaVision. Só que aí já é demais, né, gente? O WandaVision é Marvel e Disney. Vai com calma. Eu acho que a série mais vista do momento é WandaVision. Ela parece que recebeu já esse título, eu vi um site falando. Mano. Aí sobre esse lance... É muito estranho você pegar, tipo, um lance que tipo, o indígena até hoje já sofre muito, assim. Aí tu pega e boa parte do que veio deles, né? E que é realmente, quando eu paro pra pensar no folclore brasileiro, é muita coisa de lá, muita coisa você pensa, por exemplo, Curupira e tal. Você pensa que vem deles e tal. Aí pega e não tem nenhuma, não tem, tipo... Uma representatividade. Isso eu acho muito sacanagem. Eu acho que o que aconteceu é como... Vou dar um exemplo. Por exemplo, tem os meus livros. Se alguém um dia
depois que eu morrer, vamos supor, porque é mais fácil de acontecer isso. A pessoa morre, tem os livros dela, aí alguém, se alguém quiser pegar os meus livros e transformar em uma história nova, principalmente se não tiver direitos autorais, como é o caso do folclore brasileiro, fica uma questão de apropriação cultural e ainda uma cópia, né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas no nosso papo aqui já nos levantou a importância de se revisitar e analisar mitologias e folclores, né? A gente tendo uma representatividade agora do Brasil, tô falando assim, do nosso país, desse nosso folclore pro exterior, mostra que há muito valor em a gente revisitar mitologia, folclore, lenda, justamente para a gente se situar em uma cultura interessante. E aí eu gostaria de levantar aqui um gancho e perguntar para vocês agora, tirando o Brasil, e aí, de que lugar, de qual mitologia chama mais atenção de vocês? De que, por exemplo, sei lá, vocês citaram a mitologia grega, a gente falou um pouco, o Antônio citou o Thor, da mitologia nórdica, existe a mitologia celta, e existe muitas coisas aí, egípcia, enfim. E qual dessas aí, por aí afora, te chama mais atenção? Ali você também, Antônio, e aí? Quais traços de cultura, povo e época chamam mais atenção de vocês? A minha atenção não é em uma mitologia específica, mas em um livro que ele meio que junta elementos de umas mitologias às vezes que a gente nem conhece, nem faz ideia de onde seja, entendeu? Que é o Deus Americanos. Eu não sei se o Wally já leu ou já viu a série. Já viu, Wally? Sim, eu já li, é do Neil Gaiman, esqueci o nome do ator. Isso. Aí, cara, ali é muito interessante você vê diferentes culturas e como que eles se estranham ali, principalmente nesse ambiente ocidental e tudo mais. Alguns ali nem são dessa parte. E é muito interessante você ver a troca de valores deles, né? Como eles às vezes não se entendem tão bem. E eu recomendo muito, eu não assisti a série, mas recomendo muito o livro, até pra quem não curte tanto ler. Ele realmente te pega assim e... até quando ele tá contando história de outros, tipo, entre os capítulos da história mesmo tem história dos deuses e tal, que é longe do protagonista ali. Então eu recomendo, e por isso que eu fico meio dividido, porque ali conta de tantas mitologias que você acaba gostando meio que de todas, e eu um dia vou parar pra pesquisar uma por uma ali. E tinha uma até que era... Putz, eu esqueci o nome ali do lugar, mas é no leste europeu, era num lugar que realmente eu não lembro o nome, que é um dos principais, que ele tem uma marretona, pá. Aí, cara, falar uma favorita pra mim é bem difícil, mas meio que, cara, qualquer mitologia me chama atenção. Eu, desde pequeno, sou assim. Você sempre em cima do muro, né, cara, em todos os podcasts. Sim, qualquer coisa eu sou em cima do muro. Essa série que o Antônio comentou, ela é muito boa. Eu assisti até a 2ª temporada, né? E já aproveitando esse gancho, a minha mitologia favorita não é a grega. Todo mundo pensa que é a grega, mas na verdade é a egípcia. Eu sou tão fã da mitologia egípcia que um tempo atrás eu trabalhava e comprei um Anubis, uma estátua linda dele, mas quebrou. Eu gosto muito da cultura egípcia porque os gregos são muito sábios, os romanos também, todo mundo. Essa galerinha é tudo muito inteligente. Mas os egípcios, eles me encantam com todos os simbolismos. E eu gosto muito de Anubis, né, o deus da mumificação. Acho muito incrível. No American Gods, né, a série mostra a passagem do pós-morte. Porque os egípcios acreditavam que assim que você morresse, você iria encontrar com Thoth, o deus escriba, né, o deus escritor, Anubis, o deus da mumificação. E na sua frente teria uma balança que iria pesar o seu coração e uma pena. Então, se você fosse uma pessoa boa, o seu coração não pesaria mais do que a pena. E você seria levado para a eternidade, teria a oportunidade de reencarnar. Mas, se a pena pesasse mais do que o seu coração, iria vir uma criatura horrenda chamada Amit.
E o Amit é horrível mesmo. Ele é metade jacaré com outros animais que eu não me lembro agora. Então, essa mensagem egípcia me encanta, porque tudo na mitologia egípcia tem encantamento, magia, feitiço. Eu acho isso muito lindo. Na mitologia grega também tem, mas eu sinto que os egípcios eles gostavam muito de mexer com isso, né? Tanto que, ainda falando de Anubis, quando a pessoa morria, tinha os sarcófagos, né? E aqueles sarcófagos, eles não eram só de ouro ou de um material muito bom. Eles continham encantamentos, porque eles acreditavam que quando aquela pessoa morresse, a alma dela ia se desprender do corpo e ia ler aqueles encantamentos que ajudaria ela a chegar no pós-morte. Porque aí, nessa questão até que é um pouquinho foda, porque na mitologia egípcia e o conhecimento dos egípcios, muitas vezes só quem era rico conseguia ir pro pós-morte e depois reencarnar. Os pobres, coitadinhos, infelizmente, como ainda acontece hoje em dia, né, a gente só se fode. Pois é. Mas é uma mitologia muito rica. O que eu curto muito na mitologia egípcia é porque graças a eles ter essa... Cara, a sociedade inteira, eles no sentido que não tinham... A morte não era um tabu. Eles sabiam, eles acreditavam em alguma coisa e tal. E através disso, eles, por exemplo, mexiam com corpos, o que outras sociedades achavam já depravado, eles mexiam. E graças a isso, eles conseguiram um avanço medicinal, né? E científico muito bom. Sim, o embalsamento... é graças ao processo de mumificação dos egípcios. Se eles não tivessem feito isso, talvez hoje nós não saberíamos como preservar um corpo para fazer o funeral. Interessante, é uma carga muito, muito grande, cara. Eu não sei se eles não tivessem feito isso, a gente nunca chegaria a esse ponto. Mas eles certamente anteciparam de uma forma muito inesperada, né? Se a gente for olhar hoje, assim, com os nossos conhecimentos muito exatos. Sim. Antigamente as coisas eram muita interpretação. Não tô desmerecendo o intelecto das pessoas mais antigas. O que eu tô querendo dizer aqui é que nosso conhecimento hoje em dia é muito mais exato. E aqui no futuro, distante, vai ser ainda mais exato, né? Se a gente sobreviver. E lá é como se você pegar uma pessoa, uma criança, você joga uma coisa pra ela vai muitas vezes usar da criatividade pra explicar muita coisa. E quando você já tem uma carga intelectual maior, você já procura os porquês, assim, da sua carga intelectual já, entendeu? Não sei se ficou muito claro o que eu quis dizer. Eu acho que eu entendi o que você quis dizer. Você quis dizer na questão de, tipo, como eles não tinham uma base de conhecimento tão grande, então eles meio que buscavam da interpretação deles, através da imaginação deles, através de tudo que eles tinham ali, pra explicar algo que tava além do alcance. É isso que você quis dizer, né? Isso. E tendo essa interpretação em mente, nosso conhecimento tão exato, se torna surreal entender que coisas que nós usamos hoje só existem por costumes deles, entendeu? E também, pensando ainda nos egípcios, pra você tomar noção, tem pirâmide aí que o pessoal acha que foi feito por alienígena. Porque é tão surreal que nem os cientistas conseguem entender exatamente como eles fizeram. Tem uma pirâmide que eu esqueci o nome dela agora, não me vem à mente. Mas ela tem uma pedra que ela pesa mais de toneladas, muitas toneladas. Não sabem como colocar aquela pedra ali. Eles já pesquisaram e viram que aquela pedra ela não foi modificada. Então eles tinham algum tipo de instrumento para levar a pedra lá em cima. E a pedra tá no topo da pirâmide. É o que todo mundo fica assim chocado. Existem documentários que explicam o que poderia ter acontecido, mas ainda não tem nada exato. Ficou muito na teoria. Isso é surreal. Isso bate a maior das curiosidades que o ser humano pode ter. De verdade. Mas e aí, Wally, tu que curte a mitologia egípcia, fala aí pra gente. Você acredita nos alienígenas aí? Olha, eu sou uma pessoa que na verdade acredita em tudo. Tanto que quem me conhece sabe que eu sou muito doido. Eu gosto de planta, e quando eu gosto de planta eu chamo gnomo. Sério, eu sempre gostei de tudo. E quando eu comecei a estudar mitologia, eu trouxe tudo pra minha vida. Porque eu comecei a conhecer pessoas que realmente acreditam, né? Porque como vocês tinham falado no início do episódio, existem pessoas que realmente levam a mitologia numa questão religiosa. Quando eu comecei a conhecer essas pessoas que mexem com isso, falei, mano, é muito incrível. Então eu vou deixar assim aberto, eu acredito em tudo. Apesar de ter uma religião própria,
Mas eu acredito em tudo. E eu acho que se eu fosse, assim, cultuar uma dessas mitologias, seria a egípcia. Que eu acho muito incrível. E infelizmente, eu já falei pro Enan que a gente precisa fazer episódios bem assim completos. Porque eu conheço vários contos e mitos. Muita gente não conhece a origem de Anubis, não conhece a origem de Ra, desconhece essas histórias, sabe? E aquele filme Deuses Egípcios foi a maior vergonha. Eu tava esperando minha vida toda por um filme com mitologia egípcia, e quando eu assisti aquilo, e os deuses eram humanos sem cabeça de animal, eu quase caí pra trás. Pelo amor de Deus. Mas eu vou ficar muito feliz em ver episódios de mitologia egípcia. Justamente porque, por exemplo, a grega tá por todo lugar hoje em dia, né? Vamos combinar. A nórdica também anda se tornando bastante popular. Agora a egípcia é justamente uma das mitologias que não costuma ser comentado tanto pela galera. E vendo o seu interesse em cima e o seu conhecimento em cima, eu fico muito contente que uma hora ou outra vai sair podcast falando mais sobre, né? Sim, e olha que tem história da mitologia egípcia que dá para ser relacionado com até personagens da Bíblia. Eu vou soltar aqui, mas eu não vou explicar depois, se vocês quiserem, vocês pesquisem, porque senão é muito complexo. Mas Anubis, ele tem uma ligação muito parecida com a história de Moisés. Eu vou explicar só o básico, porque Moisés, ele foi abandonado pela sua mãe biológica, Anubis também. Moisés foi adotado por uma mulher que tinha dinheiro e ele estava ali no meio dos faraós. Anubis também. Só que ele foi adotado por uma deusa e a mãe dele também era uma deusa. Só que a deusa que concebeu Anubis, ela deixou ele no deserto e os chacais acabaram avisando Ísis, que também é uma deusa, e ela adotou Anubis. Então, assim, tem muita relação. Tem gente ainda que relaciona Anubis, Moisés e Obaloaê, que é da mitologia Yorubá. Eles têm uma história muito parecida. Os três foram abandonados, os três foram resgatados por entidades muito poderosas. Os três passaram por perrengues absurdos que tiveram que assistir muita carnificina, muita morte, muitas coisas pesadas, sabe? Eu acho interessante quando você estuda mitologia, porque você consegue ver essa relação, né? Não estou dizendo que alguém copiou de alguém, não, mas as histórias são muito parecidas mesmo. Interessante, fica de dever de casa para os ouvintes pesquisar mais sobre, viu, essas relações aí. Bem, e agora eu fiz a pergunta para vocês e eu vou comentar, que ninguém perguntou, mas eu vou comentar aqui. Não vou falar sobre minha mitologia favorita, porque eu não sei se eu tenho mitologia favorita não, e eu sou muito leigo em cima desse assunto. Mas eu fico extremamente curioso, prometo que vou pesquisar mais sobre a mitologia celta, porque principalmente a estética dela me chama muita atenção. Né? E eu, por exemplo, gosto muito de rock, e tem, por exemplo, o power metal e epic metal, esses estilos assim, onde tem mais ópera e canções que são inclusive muito ligadas à mitologia. É muito explorado, e principalmente esteticamente, a mitologia celta. Eu fico super curioso. E de fato é uma mitologia que eu quero muito pesquisar sobre. Eu gostaria de saber sobre a sua ligação com a mitologia celta, olha, se é uma mitologia que você já pesquisou bastante, ou se você não curte muito, ou não tem muita ligação, enfim. Eu conheço muito pouco da mitologia celta. Acredito que o que eu saiba mais é sobre o rei Arthur, porque ele está relacionado com a mitologia celta, mas eu desconheço muitos deuses. Se eu não me engano, tem um deus celta que chama Cernunnos. Eu acho que esse nome. Ele é um deus da floresta, mas eu desconheço, porque realmente é interessante. Só que eu muitas vezes foquei na egípcia e na grega, porque as outras também são incríveis, mas é muita coisa pra minha cabeça. Outra que eu tentei estudar bastante foi a havaiana. Mas aí a havaiana é a mais complexa de estudar entre todas essas, porque muito do conhecimento havaiano se perdeu. Mas eu sei um pouquinho básico, assim, eu acho interessante. Tem deusas e deuses incríveis lá no Havaí.
Eu gosto muito daqueles totens lá, sabe? Eles são de proteção e tudo mais. Pois é, verdade. A imagem dos totens, eles são inclusive característicos, né, de Havaí e tal. Mas a mitologia céltica é muito linda. Eu preciso estudar ela mais, porque também futuramente, se precisar falar, eu tenho que ficar a par desse assunto. Mas eu conheço umas amigas desse meio, como eu comentei, de religioso, que elas sabem bastante coisa sobre mitologia celta. Mas eu ainda não parei para pesquisar, porque realmente ela é tão completa e complexa igual todas as outras. Mitologia não costuma ser algo raso de jeito nenhum, né? A mitologia mais rasa do mundo é a que eu criei pro meu cenário de RPG. Essa sim é a mais rasa. Mas a Celta, justamente o RPG me fez ter uma curiosidade a mais pela Celta por causa da classe druida, né? O druidismo vem da mitologia celta, e eu vejo que tem muita gente que leva a sério o druidismo. Existem pessoas realmente druidas até hoje. Sim, por exemplo, na mitologia grega, lá, eu não sei se vocês já viram ou pesquisaram sobre isso, lá na Grécia atual mesmo, já existem várias pessoas que estão resgatando os cultos ancestrais daquele país. Tem uma religião chamada helenismo, que é muito forte lá na Grécia e está trazendo esses costumes antigos. É muito complicado porque muito se perdeu da mitologia grega e também muita coisa não dá mais para fazer no século atual. Porque o que era liberado na época hoje em dia não é. Principalmente incesto. Porque a mitologia grega a grega e egípcia amava isso. Hoje em dia já não tem como. A sociedade não vê isso com bons olhos como eles achavam mais normal, né? Pô, que pena, né? Quer dizer, eu não tenho opinião formada sobre isso então, não, tá? É porque assim, se você for analisar, os faraós, eles eram dessa forma, né? Eles precisavam ter relações com parentes para fortificar o sangue real. Então, tem tudo uma explicação interessante, mas aí vinham essas pessoas aí com deformidades, né, que a ciência já explica. Principalmente quando o incesto é entre irmãos, ou pai e mãe, a chance de ter uma deformidade é muito grande. Tô ligado. Aí você citou a do Havaí. A do Havaí é aquela do Moana? Olha, mais ou menos. Eu agora não tô me lembrando de Moana. Eu assisti, mas eu não me lembro do nome das criaturas de lá. Mas O Maui, por exemplo. eu não me lembro desse nome. Porque eu lembro de Lohilau e outros deuses de lá. Mas eu sei que quando eu assisti a Moana, o pessoal falou que era baseado na mitologia havaiana. Como eu sei pouco sobre ela, talvez esteja daquele jeito sim. Eu não sei explicar porque é muita coisa. Um dia eu me atrevi a fazer um vídeo sobre mitologia havaiana e coloquei no YouTube. Resultado, eu recebi um monte de crítica, porque o pessoal falou assim, não, você tinha que ter pesquisado mais. Aí eu falei, gente, nunca mais eu vou tentar. Muita coisa se perdeu e hoje em dia não adianta. Ou você sabe mesmo, ou o pessoal cai matando. E eu imagino que mexer com isso deve ser muito difícil. A mitologia parece realmente ser um negócio muito complexo. Pois é, cara, eu tenho interesse em aprender mais sobre, mas eu admito, sou leigo em todas as mitologias aí que me aparecer. Mas eu vejo que requer uma responsabilidade grandíssima você falar sobre isso, né? De você correr atrás desse conhecimento. E eu vejo também que essas pessoas como você que gosta muito, realmente se demonstram muito apaixonadas por esse negócio. Eu gosto muito de ver pessoas apaixonadas por algo. Ver você correndo atrás de saber de mitologia. Um podcast anterior nosso, a nossa convidada é muito apaixonada à causa do veganismo que a gente conversou sobre, e isso é muito legal, é muito bom ver essas pessoas que correm atrás. Então, cara, eu dou parabéns aí pro podcast de vocês, porque realmente tem um teor muito informativo. Eu fico muito, muito impressionado com a qualidade. Parabéns. Muito obrigado. Realmente é um assunto muito delicado mesmo. Tem alguns episódios que a gente vai gravar que precisa ser regravado várias vezes. Porque quando você vai falar o mito, principalmente algumas vezes eu que narro a história,
Às vezes eu fico embananado, porque tem muita informação. E se você não colocar a informação no lugar certo, já destrói toda a história. Então, e outra coisa também, a mitologia, ela tem várias versões. E é algo que às vezes atrapalha um pouquinho o nosso trabalho, porque você tem que escolher um dos lados para explicar. Não tem como, por exemplo, explicar Afrodite, por exemplo, ela tem 2 formas de nascimento. Se eu for falar de Afrodite, eu não posso falar das 2 formas, porque a pessoa vai ficar confusa. Então eu tenho que escolher uma visão, né? Então a mitologia, às vezes, ela acaba nos deixando confusos por causa disso. Mas não só ela, porque até o folclore brasileiro, você consegue ver a diferença. Enquanto no norte o Curupira era uma criança, aqui no sul, muitas vezes fica divergindo. Algumas pessoas falam que é criança, outras vezes falam que é adolescente. Já vi até a história que ele era adulto. Legal, mas eu acho que isso acontece porque, querendo ou não, mitos, lendas e tudo mais, é tudo passado oralmente pra galera, né? E uma história assim um conta pra um, outro conta pra outro, acaba que se torna coisas realmente bastante diferentes. No caso da mitologia grega, muitas vezes fica divergindo porque Hesíodo, que escreveu alguns contos, ele deixou a visão dele. E Homero, que também escreveu alguns contos, deixou a visão dele. Então, às vezes você vai ali pesquisar um deus, a origem de Afrodite é de uma forma para Hesíodo e para Homero é de outra. Aí você tem que escolher um dos dois e falar, pá, eu vou nessa. Porque senão fica confuso. De Afrodite, por exemplo, uma diz que ela nasceu da espuma da água, quando Cronos capou o pai dele. E aí ela nasceu da água. Agora existe outra versão que fala que ela é filha de Zeus. Essa eu não consigo acreditar. Eu acho muito improvável. Eu vejo ela como uma criatura tão incrível na mitologia grega, que eu acho que ela deveria mesmo ser filha do que restou de Urano. E aí você tava falando sobre muita questão de mitologia, de a gente não ter alguns registros e tal. Cara, eu penso quanta coisa a gente perdeu em, por exemplo, época de religiões, religiões tipo, por exemplo, na Idade Média o cristianismo fazia muito isso, que era botar fogo nas pessoas, dar medo, queimar livro, registro, matar pessoas, né, que tinham, às vezes, acreditavam em outra coisa, ou até mesmo contavam alguma história e tal. E aqui mesmo no Brasil, provavelmente deve ter acontecido isso com os portugueses e tal. Aí eu penso quanta coisa a gente perdeu, assim, e eu não digo só de um registro ou outro de mitologias que a gente já conhece, mas quanta coisa a gente desconhece, né? Sim, sim. Um exemplo disso é a Biblioteca de Alexandria, né, que foi destruída e se perdeu muito conhecimento filosófico e histórico da época. E você pode também analisar os países onde a mitologia grega nasceu, onde a mitologia egípcia nasceu. São países completamente opostos. E teve muita galera que foi lá e conseguiu destruir tudo, roubou o que podia roubar e levou para outro canto. Por exemplo, o Egito mesmo tem uma história muito pesada lá. Muitos artefatos das pirâmides foram roubadas e vendidas no mercado clandestino, né, no mercado negro, e nunca mais encontraram. Tem históricos de vários artefatos e até corpos mumificados de faraós que foram vendidos e nunca mais encontraram. Será que existe alguma grande família que esconde alguma coisa que está sendo preservada há anos dentro de um porão? Então, né, vai saber. Eu sei que, assim, uma coisa interessante também para os ouvintes de vocês pesquisarem é sobre a maldição de Tutankhamon. Gente, é incrível. Tem um documentário sobre isso, é muito da hora. Eu não sei exatamente o que o faraó fez, mas dentro do tumba dele, lá do local onde ele foi mumificado, preservado e guardado, tinha um tipo de fungo que realmente matou as pessoas que foram lá quando descobriu. Eu não sei o que os egípcios fizeram, mas eles sabiam da existência de um fungo que se você entrasse lá dentro você ia morrer. E na parede daquele lugar, não é tumba, tem um outro nome correto.
na parede tinha um aviso dizendo que quem entrasse iria estar buscando a sua morte. É mais ou menos isso. E quando os arqueólogos, historiadores e outros pesquisadores encontraram a tumba dele, o local dele, eles morreram meses depois. Rapaz. Cara, loucura. Sim, pra você ver, tipo, depois, hoje já foi classificado esse fungo, hoje já conhece o fungo, mas os caras usaram esse fungo na parede da tumba e ninguém sabe como eles conheciam esse fungo. É muito surreal. É o mesmo lance da pedra lá, é uma coisa a despertar curiosidade. Sim. Se eu não me engano, é o History Channel que tem um documentário sobre isso. É muito interessante. As coisas que eu for encontrando e referências estarão todas na descrição aí, para as pessoas buscarem. Agora falando só um pouquinho sobre lendas urbanas. Eu gostaria de saber qual é a mais memorável para vocês, se vocês já tiveram medo de alguma na infância, provavelmente. Nossa, tem muitas, hein? A Blood Mary, conhecida também como Maria Sangrenta aqui no Brasil, ela me deu muito medo. Um dia eu inventei de chamar ela no banheiro da casa de um primo, e ele sabia que eu tava dentro do banheiro chamando. E aí eu fui abrir a porta pra sair, nossa, apareceu todo fantasiado, eu saí gritando. Foi um caos, eu quase morri do coração, porque eu pensei que era bicho que tava na minha frente. E você, Antônio? Você tem alguma lenda memorável que você já sentiu bastante medo? Cara, eu tenho duas, assim. Uma que é muito memorável pra mim é que minha madrinha falava do Homem do Saco, mano. Aí, graças a isso, é uma lenda urbana. Desde criança eu tinha um pouquinho de desconfiança com qualquer, tipo, adulto que eu soubesse que era estranho, assim, chegando, conversando e tal. Eu sempre desconfiei de adulto, entendeu? Graças a essa lenda urbana. Que, inclusive, eu acho que foi alguma coisa positiva, né? Porque enquanto muita criança sai... só porque um adulto acha que pode, vai na ideia do adulto e tal. E ali eu desconfiava, que eu tinha medo, velho, que é um homem do saco. Aí eu até pensava, mano, será que tem uma mulher do saco também? Eu ficava meio paranoico, assim. aí eu não confiava muito em gente estranha, não. E, mano, a segunda chega a ser engraçado, que era da loira do banheiro, né? E, mano, meus amigos e eu queria, tipo, eu com medo, era menor, queria chamar a loira do banheiro só pra ver se ela era bonita, só isso. Como assim? Ué. Era isso. Só que a gente ficou com medo. O que você falou do Homem do Saco é exatamente o que a gente vai fazer nos nossos episódios. Ver essa mensagem por trás. Realmente tem lógica, porque às vezes os mais velhos deixam a criança ali, vamos supor, brincar na rua até tarde, e essa criança some. Ou acontece alguma coisa pior, né? Então, o Homem do Saco, ele é interessante explicar para essa criança tomar cuidado. Ela ter medo do Homem do Saco, mas imaginando que esse Homem do Saco pode ser uma pessoa desconhecida que quer fazer mal para ela. Pois é, então essa é uma lição a ser tomada, né? Eu também já tive uma experiência com o Homem do Saco, mas foi muito mais cômica do que qualquer outra coisa. Na verdade, eu nunca fui de escutar muita lenda, eu na verdade sempre fugi muito sobre essas coisas. O que eu tinha muito medo mesmo é no programa do Gugu, quando passava aquelas coisas do tipo, aquelas lendas urbanas de um taxista, por exemplo, que deu carona pra uma mulher, e aí levou ela pra uma casa, e aí de repente ele descobre, desculpa, tô pincelando muito por cima, tá? Mas é que aquela mulher que ele deu carona, por exemplo, não existia. Que já tinha morrido faz um tempo, né? Quando ele entrou em contato com as pessoas que conheciam ela, aí ele descobre que ela morreu faz um tempão, assim, e ele, na verdade, deu carona pro espírito. Esse tipo de coisa me deixava muito cabreiro, eu sempre fui muito medroso. Também tinha um outro lá de uma boneca que é assassina, que já é de lei, né? De todas as ficções aí, o que mais tem é boneco assassino. Mas sobre o Homem do Saco, teve um dia que eu tava na casa do amigo do meu pai, né? E ele tinha um filho, a gente ficava jogando videogame. E eu e o menino um dia teve que ir lá na casa da avó dele e buscar uma coisa e voltar pra casa. A gente foi, voltou. Quando a gente tava descendo as escadas, perto de casa mesmo, tinha um homem passando com um saco muito grande na rua, assim, ele meio maltrapilho, né? Maltrapilho, sei lá como se fala, perdão. Se eu estiver falando errado.
ele tava com um saco, acho que tava cheio de latinha, tava muito cheio. E aí o menino que tava comigo, ele olhou pro cara e gritou: é o homem do saco, é o homem do saco. Aí eu já fiquei meio assustado, né? E aí o cara, ele entrou na brincadeira, ele olhou pra gente, abriu o sorrisão e fez um tá ligado? A gente saiu correndo. Mas quando a gente contou pra minha mãe, por exemplo, ela já soube que era brincadeira. Tipo, ela não levou a sério, maluco. Ela não levou a sério. Pois é, se eu tivesse contato maior com lendas urbanas, provavelmente o Nathan não precisava gritar pra eu começar a sair correndo. Pois é, mano. Tinha um bebão aqui na minha rua também que eu pensava que era o homem do saco. Aí, só que ele carregava as latinhas, ele vivia bebaço aí. Ele caía, inclusive, quando ele ia levantar o saco, ele caía pra trás. Mas eu tinha medo dele, que eu pensava que era o homem do saco também. Mas, mano, eu tenho até um atual pra contar pra vocês. Meu pai e minha mãe estavam contando história que meu pai ia levar minha mãe lá no trabalho dela, de madrugada, de carro, tá? E ele dizia que, tipo, ele viu uma mulher muito bonita, assim, loira, entrando no cemitério sozinha. Aí ele via, chamava atenção, uma mulher bonita nessa hora, entrando no cemitério, madrugada. E cara, minha mãe tava contando que viu no rádio uma história de, tipo assim, contou por acaso, que viu história de uma mulher que que várias pessoas viam, uma mulher bonita que entrava no cemitério e que, tipo, na real era uma mulher que já morreu, uma parada assim. E eu falei, caralho. Eita. A gente tem que guardar essas histórias para um especial de terror em outubro, né? Verdade. Eu tenho até histórias pessoais de família. Tem um bisavô meu que conta que ele virava moita. Como assim? Ué. Deixa eu explicar direito, ninguém vai entender. Ele gostava muito de magia, né? Ele mexia com questões de São Cipriano. Aí diz minha avó que ele arranjava alguns problemas com algumas pessoas, e quando essas pessoas iam lá na fazenda dele pra procurá-lo, ele pegava o fumo, colocava na boca e virava moita. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas até no norte tem muitas histórias de pessoas antigas que são transformadas. No nosso episódio sobre Curupira, explicamos um pouquinho sobre isso. E lá existem mulheres que se transformam em pimenteira. E aqui, por incrível que pareça, aqui no Sudeste, tem essa história do meu tio, da bisavô, na verdade, que minha avó fala que ele se transformava em moita. E todo mundo que eu conto essa história, todo mundo dá risada. Porque é muito surreal. Porque, tipo, eu conversei com a minha avó, depois conversei com os irmãos dela e todo mundo confirmou. Eu fiquei, mano, até que ponto isso é verdade, né? Porque eu fiquei pensando, que tipo de pessoa ele é? Ele era tipo sei lá, um bruxão. Cara, isso é bem sinistro. Legal. Mas, aproveitando que a gente tá chegando nas considerações finais do podcast, a gente já tomou 1 hora de conversa, tá muito boa a conversa. Eu gostaria de perguntar, principalmente pro Ali aí, e aí, cara, você recomenda um material, algum livro, filme, desenho? Podcast eu já sei qual você vai recomendar, Rolê dos Mitos, tá aí na descrição, aí nas anotações, aí, por todas as plataformas. Este sim é um bom caminho para você saber mais sobre mitologia. Mas você recomenda alguma outra mídia, algum material que uma pessoa que quer entrar nesse mundo da mitologia, seja mais a sério, seja casualmente, possa entrar? Livro, filme, alguma coisa desse tipo? Eu tenho algumas dicas. De livro, eu curto muito o Livro de Ouro da Mitologia, do escritor Thomas Bulfinch. Mas tem muita gente que não curte ele, porque ele, na verdade, ele meio que resumiu muito dos contos gregos e egípcios e outras mitologias. Mas eu acho um livro muito fácil para ler, e você acaba aprendendo muito. Agora, sobre ficção, não tem nem como eu não citar esse, porque eu li a primeira saga, tô lendo a segunda, Percy Jackson. Só que assim, já vou deixar até um aviso, cuidado quando você for ler Percy Jackson, porque muita galera que eu conheço, amigos meus que são fãs do Percy Jackson, né, e esses fãs têm o nome semideuses, a galerinha leva ao pé da letra. E não é bem assim. O Rick Riordan, que é o autor da série,
Ele criou um mundo novo, até recriou algumas coisas dos mitos gregos. Mas aquilo dali não significa que está correto e aconteceu na mitologia grega. É uma ficção. Porque eu já vi aí uma vez, tive até que explicar para uma moça que Percy Jackson não é o Perseu. E na cabeça dela era a mesma pessoa. Eu falei, não, uma pessoa é diferente da outra, o Percy Jackson é fictício. Se você quiser acreditar que existe, beleza, mas o Perseu é outra pessoa, um herói grego que viveu há anos atrás, de acordo com quem acredita que ele existiu também. Então tem que tomar muito cuidado quando você vai se alimentar, assistir essas mídias, porque normalmente tem muita ficção por trás. Nos livros mesmo que eu li, até a Afrodite ela é mostrada de uma forma bem diferente do que eu vejo. Mas ela chegando também. É, isso aí. Leia o livro, não assista o filme. Não é sendo chatão, assim, é porque... Cara, o filme, assim, o primeiro eu curto até hoje. Sempre que passa, assim, eu assisto e tal. E só que, qual que é o lance? É mais aquele apego, né, de você assistiu quando era criança, não sei o que e tal. Mas, cara, eu fui ler os livros porque eu sempre fiquei com um gostinho de quero mais, assim, mesmo com o segundo livro, quando eu era menor. E, cara, os livros de Percy Jackson são muito grato, porque é graças a eles que eu curto muito ler, sabe? Eu comecei a partir deles e, cara, são diversos livros, assim, muito bons de ler. Eu quero um dia ter a saga que eu fui pegando em biblioteca. Quero um dia ter a saga pra mim mesmo, porque, nossa, ali é muito bom de ler. Tipo, é um livro muito gostoso de ler, cara. Tem uma outra saga também que eu quero indicar pro pessoal, que ela não é muito conhecida aqui, mas é da autora Kate O'Herne, que é o Fogo do Olimpo, que na verdade, fala sobre o Pegasus. É muito boa, gente. Só que diferente de Percy Jackson trabalha a mitologia grega. Na saga do Olimpo, lá do Fogo do Olimpo, da Kate O'Herne, ela trabalha a mitologia romana. É parecido, muda alguns nomes. Existem pessoas que falam que os dois são diferentes, mas pra mim é quase a mesma coisa. Só que quando você lê o da Kate O'Herne, você fica muito maravilhado, porque dá pra você relacionar os personagens do Percy Jackson com o da Kate O'Herne. Não que sejam iguais, mas, por exemplo, lá aparece Artemis, mas ela tem outro nome, Diana. Enquanto em Percy ela aparece como Artemis, no livro da Kate ela aparece como Diana, né, que é a visão dela romana. É muito interessante. Aqui no Brasil já lançou os 5 primeiros livros, serão 6, eu acho que o 6º ainda não lançou lá fora, mas eu já li os 5. É muito interessante e tem umas criaturas lá que a autora criou que são sensacionais. É tão bom quanto o Percy Jackson, mas a saga da Kate fez mais sucesso lá fora do que aqui dentro do Brasil. Legal. Mais alguma coisa a ser recomendado? Não, acho que só esses mesmo. É porque tem muito filme, né? Se deixar, a gente vai ficar muitas horas aqui. Mas é só aquela coisa inicial mesmo, para instigar o gosto da galera e fazê-los entrar nesse mundo aí. Mas afora isso, então, eu acho que o podcast pode ir ficando por aqui, né? E, inclusive, poxa, é válido lembrar que vocês precisam, se já não ficou muito claro, visitar o podcast do Rolê dos Mitos, porque o conteúdo lá é muito interessante, muito informativo, e tendo o foco em mitologias, lendas urbanas e folclore, a questão da curiosidade é muito grande. Você vai de alguma forma ficar curioso, saber mais sobre essas histórias, que é realmente muito legal de se acompanhar. Então não deixem de dar uma bisoiada lá no Rolê dos Mitos. Eu já gostaria de agradecer vocês, né, por ter nos convidado para participar desse episódio. Foi muito divertido, eu gostei. É diferente porque eu tô acostumado só a gravar com o Enan e é a primeira participação que a gente faz. Então, estou muito contente e obrigado ao pessoal do Papo a Esmo. E se vocês quiserem conhecer o Rolê dos Mitos, é como o Vitor falou. Eu tenho certeza que você vai acabar se interessando por algum episódio. E em breve vem as lendas urbanas. E a gente até escolheu falar sobre lenda urbana para atrair o pessoal do terror. Porque tem muita lenda urbana interessante. Obrigado por você que acompanhou até o final. Se você gostou, se inscreva. Siga-nos aí na plataforma que você escuta, Spotify, Deezer, Google Podcast, seja lá onde for. E se você não gostou,
né, comente o que deve melhorar. Diga aí, nós estamos abertos a melhorias. Então, é isso. Falou aí, pessoal. Falou aí, gente. Beijo. Falou. Tchau, tchau. Falou, pessoal. Estamos aqui de novo para mais uma sessão de comentários. Nossa sessão de salve, que já fica pago. Eu gosto de sempre reforçar que já fica pago, porque vai ficar pago que eu e o Victor vai se vender mais tarde, né, Victor? Com certeza. Essa é a intenção desde o começo. Pois é, eu quero PC que rode Fly Simulator com luzinha, então vou ter que me vender, desculpa, gente. Não dá pra manter a essência. Vamos então pro comentário do Herrey. Como o Igor do Podpah tá? Os moleque tão voando alto. Cara, aí que você se engana. A gente não tá com o Igão do Podpah. A gente tá com o MC Rian SP, mano. Quem conhece o Igão tá ligado. É igual. Pra quem não sabe, o Igor, o cara que participou do podcast do número 6, é isso? Aquele lá, o tutorial de como ficar com o Neymar. Cara, ele é idêntico ao Rian, cara. Ele é idêntico. E se tivesse dinheiro, ia ser tão fanfarrão quanto. Se você não conhece o Igão, você que tá escutando a gente, não faz ideia quem é o Igão, assim, né, do nosso convívio, procura MC Rian SP, ele é desse jeito. Ele é desse jeito, pronto. Exato. Já era. Agora, o segundo comentário do Aragão, mesmo Aragão, Herrey. Mas agora, falando sei, acho que ele queria falar falando sério. App foda, Igor, só com gancho de qualidade, cê é louco. Adoro esse podcast, só pra ouvir de madrugada ou quando tô na escola. Amo vocês, meus esmeiros. Cê é louco, é nóis, Aragão. Muito obrigado, Aragão, muito obrigado. Esse podcast tem o coração aberto pra você sabe. Exato, inclusive é bom deixar aqui claro o seguinte: ouvinte de qualidade é o Aragão. Sabe por quê? O podcast não fez 5 minutos e ele tá falando dos ganchos do Igor. O que claramente demonstra que o vagabundo não escuta nem metade do bagulho. Entendeu? Tem que pagar de bonito. Eu não tô querendo me exaltar, mas o cara tá querendo pagar de bonito. Chegando aqui comentando: ah, não, mas agora é sério, fodão aí, ó. Na moral, irmão. E Aragão é engraçado, mano. Uma vez ele tava falando assim comigo: eu tava escutando seu podcast e eu dormi. Ai, caralho, mano. Aragão é muito bom, mano. E agora tem meu primo aí, ó. Agora tem seu primo, terror do Free Fire, Biel Gamer. Finalmente, caramba. Mano, eu acho que de todos os comentários que a gente já teve até agora, eu acho que, sei lá, qualquer pessoa pode comentar depois, eu não vou me sentir essa pressão tão grande que nem o Biel Gamer comentar finalmente. Ele só chegou e falou, finalmente. Oi, o pior é que eu vou te falar. Meu primo, esse aí, ele não era pra estar escutando papo a esmo. Ele tem tipo o quê? Fez 10 anos, ele tem 10 anos. Só que pensa no moleque desenvolvido. Moleque cabeça. Cara, 3 anos à frente. E complexo, finalmente. Pois é. E eu vou te falar, cara, ele escuta o nosso podcast. Eu fiquei comentando com ele, né? Tu vai lá, deixa o teu like, mas só pra ajudar. Não, quando ele mora longe agora, né? Quando ele chegou aqui em casa, o Gabriel, ele simplesmente chegou em mim e falou assim: pô, cara, aí vocês estavam conversando sobre isso e aquilo. E ele foi falando vários pontos no podcast, tá ligado? Que a gente gravou com o Vinícius. Eu falei, caralho, que legal, mano. Ele realmente, ele escuta o podcast inteiro, depois comenta. Diferente do Aragão. É nóis, Biel Gamer, você é muito brabo. Ouvi falar que você é o brabo do CS, hein? Você é louco, continua assim. Do CS não, do Free Fire. Desculpa, ofendi você. É o do Free Fire, não do CS. Não joga CS. Entre no canal do Gabriel aí, ele é jogador de Free Fire e ele também amassa no Brawlhalla, mano. O cara joga bem. Melhor que o Piozinho. Essa foi a nossa sessão de comentários. Se você curtiu o podcast, como eu já devo ter dito isso, comente, né? E fale sobre o que nós conversamos com o Ali neste episódio. Pro próximo episódio a gente lê os comentários e concordar com você, discordar com você, xingar você ou beijar você. Tem várias possibilidades. Então é isso aí.
Tchau, tchau, ouvinte. Tchau, gente. Beijo, falou aí.